Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? São Paulo vai hoje ao Morumbi, né? Na sua casa enfrentar o Náutico. Então, qual que é o vídeo de hoje? Vamos falar um pouco sobre esse jogo contra o Náutico, tá? Vamos falar um pouco dos desfalques que o São Paulo vai ter. E vamos dar uma pitadinha aí do Náutico, algumas coisas que a gente pincelou aí, pescou dele, tá bom? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos falar um pouco de São Paulo, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? São Paulo vai ao Morumbi, né, a enfrentar um Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil, né? E inicialmente a gente tinha as informações sobre a volta dos lesionados, né? Algumas voltas, né? Que o Lucas muito provavelmente voltaria, o Arboleda muito provavelmente voltaria também, ficaria até no banco. Mas não é essa mais a programação, tá? A programação é o seguinte, né? O Lucas, pelas informações que a gente teve, é que o Lucas está inseguro de fazer algumas movimentações por causa desse tempo parado, né? Então, com isso, o departamento médico achou por bem ele se preparar mais essa semana e voltar só contra o Fortaleza, para pegar aqueles 20 minutos, 15, 20 minutos, né, de jogo, para ir pegando o ritmo de jogo. O Arboleda, muito provavelmente também, que teve um desgaste muscular, muito provavelmente volte só também para ficar no banco contra o Fortaleza, né? Quais são os jogadores que não voltam, né? Que é certeza que não volta, vai estar programado a volta deles na outra semana, que muito provavelmente vai ser o jogo contra o Alianza Lima, que aí é o Oscar, que era uma previsão, era de 2 a 4 semanas e vai fazer 4 semanas na semana que vem, embora a gente teve muito jogo, né? A gente acha que tem mais tempo fora, mas não. A programação correta é essa, que ele volte lá na semana do jogo contra o Alianza Lima, né? E surpreendendo muitas pessoas, a volta do Pablo Maia, né? Muito provavelmente ele já fique ali dentro, ali no banco de reservas, tá? E faça essa transição aí, já comece a figurar no banco de reservas, para ir adquirindo ali aquela... Não o ritmo de jogo, mas para ir entrando 5, 10 minutos, para ir pegando mais confiança. Talvez não entre no jogo do Alianza Lima, né? Porque acho que é muito arriscado, mas conforme vai passando os minutos, ele acaba adquirindo mais minutos. Ponto importante, tá? Quem volta para esse jogo aí, né? O Matheus Alves muito provavelmente vai ser titular, porque no jogo passado estava suspenso e não jogou, né, contra o Ceará, né? E muito provavelmente Marcos Antônio e Enzo Dias estarão confirmados para o jogo. Por quê? Porque são dois jogadores que estão suspensos, né, na próxima rodada contra o Fortaleza, na sexta-feira, né? Então é muito provável que eles estejam em campo nesse jogo, né? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o São Paulo. Fazer uma análise aí total, prospectar a escalação, tá? Bom, o São Paulo vai a campo, né? E a gente não sabe direito qual é o esquema que o Zubeldia vai colocar. A gente geralmente aqui acerta um pouco, né? O próprio Alexandre Vieira, a gente estava conversando esses dias sobre, e ele falou que geralmente acerta aí 60% da escalação, mas o Zubeldia sempre surpreende com alguma questão, né? No jogo passado a gente imaginou que o Alan Franco iria entrar, mas não entrou, né? E foi com uma zaga um pouco maior, um pouco mais forte, né? E, enfim, a gente imaginou que fosse com um jogo com um time diferente, até achei que ia poupar o Ferreirinha, não poupou, né? Então, quais são, que nem eu acho que eu falei no vídeo, no tema passado, né? Quais são os jogadores que estão confirmados, né? Os jogadores que estão confirmados é o Marcos Antônio e o Enzo. Por quê? Porque são jogadores que estão suspensos no próximo jogo, né? Então são jogadores que podem jogar agora, né? Que no outro jogo vão descansar de fato. Por quê? Porque estão suspensos, né? Pelo terceiro cartão amarelo, né? Por exemplo, Lucas já não vai, o Arboleda já não vai, que a gente já estava prospectando, né? E então a gente vai ter que tentar esboçar. Eu acho que o São Paulo vai um pouco mais como jogou contra o Santos, né? Do que muito jogou contra o Ceará, né? Até porque o São Paulo vai querer fazer o resultado dentro de casa. Então vai tentar ir com força máxima, o máximo que puder, né? E assim, é um time assim, por mais que seja um time de Série C, é um time que é tradicional, como eu já tinha falado, né? Então é um time ali que talvez venha muito para picotar o jogo, para fazer bastante falta, né? Então assim, a gente vai ter que estar ligado, vai ter que tentar achar bastante espaço, porque eles vão vir muito fechados, né? E qual que é a provável escalação? Qual que é a escalação que eu projeto para esse confronto, né? Nada confirmado, nada oficial, né? Eu acredito que o São Paulo vá com Rafael no gol, né? Óbvio. Na zaga, eu acredito que vai com Alan Franco e Ferrarese. Eu acho que ele vai com o Alan Franco e Ferrarese, não vai com 3 zagueiros, né? Eu acho que na lateral direita, como o Cédric jogou mais a segunda parte do jogo contra o Ceará, eu acho que ele vai com o Cédric, né? Cédric, e no outro lado Enzo Dias.
tá? O Enzo. Na volância, Alisson e Marcos Antônio, né? No meio campo, Matheus Alves, né? E nas pontas ali, Ferreirão, né? E o Ferreirinha. E no ataque ali, o André Silva. Esse é o time que eu acho que eu projeto aí para esse jogo, né? Eu não acredito que o Zubeldia vai inventar muito. Ele vai muito mais para frente do que se defender, né? Essa é a minha projeção. Claro que pode ter ali uma mudança, né? Pode ser que ele não coloque o Celic mais na segunda linha, jogue com o Alan Franco e Sabino, ou com o André Soldi ali na zaga, jogue o Enzo Dias e o Sérgio um pouco para a segunda linha, né? Tire o Ferreirinha, né? Porque o Ferreirinha tá muito desgastado, né? E tanto é que jogou só 45 minutos, mas a escalação que eu até projeto para esse jogo é essa aí que eu falei, né? Que é a primeira, que é a 4-3-3, né? Eu acho que é a mais provável, né? Uma formação um pouco mais ofensiva, né? Deixa aí nos comentários qual que era o time que você iria, né? Bom, projetar um pouco esse confronto aí, vamos projetar um pouco esse confronto, falar um pouco do Náutico, né? Bom, como eu tinha falado, o Náutico vai um pouco para picotar o jogo, vai tentar sair vivo, até porque no último jogo ali contra o CSA, lá no estádio Rei Pelé, que o Náutico perdeu, né? O próprio técnico deles, que agora é um técnico experiente, mas eu não lembro muito o nome dele agora, não vou me recordar. E eu não costumo fazer colinha, gente, eu costumo ir falando mesmo. Eu acho que ele comentou sobre esse confronto, né? E o que ele falou, né? Ele falou que vai tentar sair vivo, né? Daqui do Morumbi, que os jogadores não podem ficar só olhando o São Paulo jogar, né? E, então, assim, vai tentar sair vivo daqui, né? Esse é o fato, e levar a decisão lá para os aflitos, que a gente sabe que é um campo um pouco mais pesado, é um campo mais irregular, e isso é uma arma que geralmente o Náutico sempre utilizou contra os seus adversários. Para quem lembra lá, a Batalha dos Aflitos, né? Foi contra o Grêmio, foi um jogaço, né, de bola, um jogo histórico do Campeonato Brasileiro da Série B, né? E, assim, era um time muito chato dentro da casa deles, né? Então, assim, a gente projeta em um jogo um pouco mais fechado, né? Diferente daquele jogo do jogo passado lá que o São Paulo jogou contra o Águia de Marabá. O Náutico é um time um pouco mais qualificado que aquele time. É um time maior, é um time de massa, né? Então, assim, a gente sabe que, bom, é um time de Série C, mas a gente não pode vacilar, a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu no ano retrasado contra o Sport. A gente tem que estar ligado, a gente tem que jogar esse jogo com seriedade, não pode entrar de salto alto achando que já venceu ou pode resolver o jogo a qualquer momento, porque futebol é isso, futebol é um negócio que é 11 contra 11, né? Então, assim, hoje o São Paulo tem que fazer um bom resultado, um 3-0, um 4-0, tem que fazer esse resultado aqui dentro de casa para ir lá para Recife com o jogo já resolvido, com a classificação já resolvida, né? Então, assim, o time do Náutico com certeza vai vir mais fechado, vai vir para picotar o jogo, fazer bastante falta. Então, basicamente é isso, tá, gente? Então, assim, deixa seu comentário o que vocês acharam, o que vocês acham sobre esse jogo, o que vocês estão esperando sobre esse confronto, tá? Eu espero um confronto muito fechado e espero que o São Paulo aí consiga fazer 3, 4 gols aí. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas vai ser um jogo bem pegado, porque o Náutico não é um time tão técnico, mas é um time muito mais físico, que é o característico de times da Série B e da Série C, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Só mais uma pitadinha sobre o Náutico, né? O Náutico vendeu o seu principal atacante, que acho que era um nigeriano, pro Criciúma jogar a Série B, então o Náutico está bem complicado, não venceu ainda na Série C, em 4 jogos não venceu nenhum jogo, o último jogo inclusive perdeu pro CSA no estádio do Rei Pelé, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo!